E vamos para o último vídeo da nossa folha de ponto e hoje nós vamos fazer as totalizações. A gente vai calcular o total de dias trabalhados pelo funcionário, o total de horas extras de 50%, de 100%, adicional noturno, enfim. Nós vamos agora fazer o cálculo geral de todas as horas que nós precisamos da nossa folha de ponto. E o primeiro cálculo que nós vamos fazer vai ser o total de dias trabalhados pelo funcionário. Para isso, nós vamos utilizar a célula que está aqui em cima com o total de dias do mês. No nosso caso aqui, 31 dias que a gente está utilizando o mês de dezembro como referência. E a partir daí, nós vamos subtrair desse valor o total de dias em que não teve expediente nenhum. Então, a gente vai conseguir descobrir o total de dias que o funcionário realmente trabalhou, tá? Que ele pode ter trabalhado, por exemplo, num dia que é um dia não útil. Então, não dá pra gente contar por aí, pelos dias não úteis e dias úteis, tá? Preciso sempre considerar o cálculo em cima dos registros de entrada e saída que o funcionário fez aí na empresa, tá bom? Então, vamos para o nosso cálculo. Eu vou colocar aqui antes dias trabalhados e na frente eu vou colocar o resultado do total de dias trabalhados. Igual, vou lá buscar o meu total de dias no mês, menos. E agora, para eu fazer essa verificação dos dias que ele não trabalhou, eu vou precisar usar a função de côntices. Por quê? A função de côntices vai permitir que eu conte os dias em que o funcionário não teve nenhum registro de expediente nas duas entradas de turno daquele dia, tá? Daquele expediente que ele tem que cumprir. Então, se na entrada do primeiro turno e na entrada do segundo turno, da primeira e da segunda parte, né, do expediente, se não teve registro nenhum, ele não trabalhou. Por que a gente faz dessa forma? Porque o funcionário ele pode trabalhar ou só no período da manhã ou só no período da tarde, tá? Ou aí só no período da noite, vai depender do registro que vocês forem fazer. Então, a gente sempre leva em consideração aqui que as duas partes de registro, ou seja, as duas entradas que nós temos aqui, elas precisam estar totalmente vazias, sem registro nenhum. Então, vamos usar o côntices. Então, o total de dias menos côntices. Vou selecionar a primeira coluna, no caso aqui da entrada. Ponto e vírgula, o que eu estou procurando aqui? Espaços vazios. Então, vou abrir e fechar aspas. Lembrando, aspas duplas, tá bom? Ponto e vírgula, vou fazer a mesma coisa na coluna da próxima entrada. Vou selecionar. Posso também clicar na primeira e segurar o Shift, não tem problema. Tô fazendo assim para ficar mais fácil para vocês verem no vídeo. E agora eu vou fechar essa parte do côntice. Encerrei? Não. Por que não? Eu tenho que levar em consideração que eu posso ter um mês que ele tenha, por exemplo, 30 dias e não 31. Ah, que diferença que isso vai fazer? Aqui embaixo, se for, por exemplo, um mês com 30 dias, essa minha área aqui embaixo ela vai ficar vazia. Não porque o funcionário não trabalhou, mas porque aquele dia não existe naquele mês, tá? Então, para eu conseguir fazer o cálculo certinho, eu agora vou pedir para que ele some para mim, lá na minha coluna de dias, a quantidade de dias em que tem um hífen. Lembra que a gente colocou como hífen quando acabasse nosso mês, nossos dias? Então, eu vou pedir para ele contar lá na coluna de dias quantas vezes apareceu o hífen. E aí, ele vai somar essa quantidade nos dias trabalhados do funcionário, porque ele vai abater aqueles dias. Vocês vão ver que vai dar certinho, ó. Mais, côntice. Vou selecionar a quantidade de dias, ponto e vírgula, e eu vou especificar o hífen, fecho parênteses, dou Enter. Vou ajustar ali para o formato de número, tirar as casas decimais. Prontinho, ele trabalhou 23 dias. Vamos fazer uma alteração aqui para vocês entenderem melhor. Eu vou colocar como mês de novembro. Já ajustou 30 dias. Observem que eu tenho um hífen aqui embaixo. Deixa eu apagar isso daqui, tá? Não tem aquele dia. Tá me mostrando 22 dias trabalhados. Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 dias trabalhados, certinho.
Vou tirar aquela última parte que eu coloquei, ó, 21 dias, porque ele tá descontando esse dia aqui embaixo que o funcionário não trabalhou porque aquele dia não existiu, não tem dia 31 no mês, tá? Então, sempre, deixa eu desfazer, Ctrl Z, então sempre vocês façam esse cálculo aqui no final, que aí ele vai desconsiderar esse um dia que nós colocamos aqui, certo? Vamos continuar agora fazendo os nossos somatórios. Eu vou agora na coluna de total diário e vou fazer o meu somatório geral aqui. Para eu fazer o somatório geral, igual a soma, e vou selecionar, posso fazer agora o Ctrl Shift seta para baixo, clica na primeira, aperto o Ctrl Shift e a setinha para baixo, ele vai até lá no final para vocês. Vou dar Enter e ele deu o resultado para mim. Opa, mas esse resultado tá errado. Como que o funcionário trabalhou o mês inteiro e deu 11 horas e 40 minutos? Nós vamos precisar fazer um ajuste na configuração da hora, para ele poder mostrar todo o montante de horas. Vou deixar aqui selecionado, vou lá em cima nessa setinha de configuração do número, vou escolher aqui a opção de horas, se vocês não tiverem marcado, deixa marcado. Na parte de localidade, nós temos que mudar para português Brasil, e ele vai aparecer agora esse formato aqui, 37, 2.30, 2.55, que aí ele vai permitir que eu faça um somatório geral das minhas horas. Vou clicar, depois disso eu vou em personalizado e eu vou tirar essa parte dos segundos que nós temos aqui, tá bom? Vou dar OK. Prontinho, agora ele fez o cálculo pra gente. Eu preciso fazer o somatório também para os outros, tá? Tanto para as horas extras, devedoras e meu saldo final geral. Então, a mesma coisa, igual soma. Vou clicar na primeira, Ctrl Shift, seta para baixo. Prontinho, vou dar Enter. Ó, nós tivemos o mesmo problema. Para ficar mais fácil, agora a gente vai clicar na do lado. Vamos clicar em pincel de formatação e vamos clicar em cima. Pronto, já ajustou. Como aqui eu não tenho nenhuma coluna vazia até chegar aqui no final, eu posso clicar e arrastar para o lado, que ele vai fazer o complemento para mim. Aí, vamos dar uma olhadinha no seguinte. Ele teve esse total de horas, né, horas extras, teve esse total de horas devedoras e teve aqui no final um total de 11 horas e 34 minutos. Fica mais simples para achar aí quantas horas esse funcionário tem lá no banco de horas. Bom, nós vamos agora para o nosso adicional noturno. O adicional noturno, mesma coisa, igual a soma. Clica no primeiro, Ctrl Shift, seta para baixo, dá Enter e ele já vai devolver para vocês. Vamos colocar uma hora noturna aqui, ó, 23 e 2, 1 e 2, 1 e 2, tá certinho. Como aqui eu também posso ter aquele problema do somatório, né, das horas, de passar e muitas horas ele não calcular, então já vamos nos prevenir. Clica na célula do lado, pincel de formatação e clica já em cima dela. A princípio não deu alteração nenhuma, porque a nossa hora ali é pouquinha, mas na hora que ela passar das 24 horas, vai começar a ficar mais complicado, tá? Então, desse jeito ela está correta. Agora nós vamos fazer o nosso total de horas extras de 50%, de 100%, e o adicional noturno a gente vai colocar ali para ficar mais fácil a visualização, né? A gente tem um bloco de consolidação. Então, eu vou colocar a partir da coluna L, vou dar um espacinho aqui, deixa menorzinho aqui em cima. Então, nessa parte, total de horas extras 100%, total de horas extras 50% e total de adicional noturno. Começando a fazer o cálculo para encontrar as horas de 100%. Para eu fazer essa conta, eu vou precisar usar uma tabela de critérios, porque nós vamos usar uma função chamada BDSoma e ela precisa de critérios. Nós vamos fazer aqui igualzinho nós fizemos no vídeo anterior. Eu vou montar a tabela aqui nessa minha planilha e depois a gente transfere para a base, porque aí não vai dar muita confusão de vai e volta em planilha, tudo bem? Como que vai ser esse meu critério? Vou colocar aqui do ladinho mesmo para ficar mais fácil pra gente. Aqui nós vamos colocar então o critério e todo critério precisa começar com o cabeçalho
idêntico ao da nossa planilha original. O que significa isso? Para eu saber qual é o dia da semana, eu vou precisar usar a coluna de dia-semana. Então, eu vou clicar nela, vou copiar e vou colocar aqui no meu cantinho para facilitar a minha conta. Agora, eu preciso também considerar quando a minha situação específica estiver como feriado. Feriado também é 100%. Então, eu vou copiar e vou colar aqui do lado. Tudo bem? Quais as minhas situações específicas? Primeira coisa que eu tenho é se for feriado. Então, eu vou colocar feriado aqui. E depois, se for o domingo, no dia da semana. Não posso colocar um do lado do outro. Se eu colocar um do lado do outro, o Excel vai entender o seguinte, que só vai considerar a hora extra de 100% se o funcionário tiver trabalhado num domingo que foi feriado. E não é isso que a gente quer. A gente quer ou domingo ou feriado. Então, o Excel ele entende essa minha situação do ou quando eu coloco em linhas separadas. Então, aqui eu tenho a minha situação específica em uma linha, ou se ele encontrar a situação de ser domingo num dia da semana, tá bom? Tem que ser desse jeitinho aqui, senão ele não vai funcionar. E nós vamos começar a construir a nossa fórmula agora. Como que ele vai saber se o meu domingo aqui, ele é um dia útil ou não? Eu vou analisar se ele está vazio ou se ele está com um hífen, que foi sempre aí o critério que nós viemos utilizando. Então, vamos lá. Igual a se. Como eu tenho dois testes, que pode ser com hífen ou vazio, eu vou usar o ou. Vou colocar a célula do domingo e vou testar se ela está vazia ou com hífen. Então, igual a vazia, ponto e vírgula. Ou vou testar de novo se ela está igual a hífen. Então, fiz a primeira coisa que eu preciso. Testei se ela está com hífen ou se ela está vazia. Ponto e vírgula. Se uma dessas minhas condições forem atendidas, significa que o domingo é hora extra de 100%. E aí eu vou construir, então, a minha função considerando o domingo 100%. BD soma. A função é assim mesmo, BD soma. Meu banco de dados, eu vou selecionar toda a minha planilha, certo? A partir aqui do dia da semana, não preciso incluir essa primeira parte. Vou selecionar a partir do dia da semana até onde está o total de horas extras. E vou até o final. Não peguem a linha de dias trabalhados. Ponto e vírgula. Qual é o meu campo? Qual é a coluna que tem as horas que eu quero somar? No nosso caso, é o total de horas extras. Então, eu vou clicar aqui em cima de horas extras. Só clicar em cima. Ponto e vírgula. E agora, eu tenho a parte dos meus critérios. Para ficar mais fácil para vocês, eu vou jogar essa função para baixo. Pronto, já ajustei aqui para vocês poderem ver melhor. A parte do meu critério, dos meus critérios, eu vou selecionar aquela tabelinha que eu montei, certo? Terminei esse meu primeiro BD soma. Só que, vou colocar o ponto e vírgula. O que eu preciso fazer agora? E se o meu domingo lá, ele tiver preenchido, tiver com um horário de expediente? Significa que eu não vou considerar o domingo como hora extra de 100%. E aí, na hora de eu fazer a minha seleção aqui, eu não posso considerar o domingo. Então, vou repetir aqui o BD soma. Meu banco de dados, mesma coisa. Seleciono tudo. Ponto e vírgula. O meu campo continua sendo das horas extras. Ponto e vírgula. E agora, na hora de selecionar, eu vou selecionar somente até feriado. Não peguem a linha do domingo. Vou fechar o meu parênteses. Vou fechar mais um. E vou dar Enter. Já deu o resultado para mim. Vou ajustar lá em cima para ficar como hora. Bom, nós temos o resultado aqui, 16 horas e 13 minutos. Só que eu já dei uma cortadinha no vídeo para mostrar para vocês o seguinte. Eu destaquei aqui todos os dias que são domingo e que o funcionário trabalhou. E se vocês observarem, ó, não tem só 16 horas trabalhadas, né, horas extras de 100%, tem mais do que isso. E por que ele tá dando 16 horas e 13 minutos? Justamente aquele mesmo ajuste que a gente teve que fazer aqui em cima, tá? Então, ele tá mostrando pra gente uma hora errada. Vou clicar em um deles aqui em cima, vou clicar para o pincel de formatação e vou clicar em cima. Pronto, agora ele já ajustou. 40 horas e 13 minutos, tá certinho. Bom, agora vamos pensar no seguinte.
Se eu já tenho aqui as minhas horas extras de 100%, né, já calculado, e eu tenho aqui o total de horas extras que o funcionário fez, significa o quê? Que se eu abater daqui os 40 minutos, eu já vou ter como resultado as horas extras de 50%, tá? Então, é isso que nós vamos fazer. Igual o meu total de horas extras menos o total de horas extras de 100%. Vou dar Enter, já deu o resultado para mim. Se eu somar os dois, vai dar esse valor. O adicional noturno a gente só vai transpor para cá. Então, eu vou digitar o sinal de igual, vou clicar nele, né, o meu total aí do adicional noturno, e vou dar Enter. Só trouxe, tá bom? Para a gente garantir a questão das horas, vou clicar em qualquer um aqui, pincel de formatação, e vou clicar aqui em cima, só para ele se manter certinho. Isadora, eu não queria que ele mostrasse para mim o 1 assim, eu queria que fosse 0, 1. Como que a gente faz? Vou deixar selecionado, vou clicar lá na seta para o formato do número, para a gente ajustar a configuração. E aqui na parte do tipo, eu vou colocar mais um H. Só isso. Vou dar OK, já ajustou. Para replicar para lá, deixo selecionado, pincel de formatação e clico lá em cima também. É isso com relação aos nossos cálculos. Agora nós vamos terminar de formatar a nossa planilha. Vou limpar os amarelos aqui rapidinho. Pronto, já limpei os amarelos. Primeira coisa que nós vamos fazer é ajustar essas nossas colunas aqui no meio. Então, eu vou usar esse cinza, esse segundo cinza que tá aqui. Ó, cliquei na primeira, segurei o Shift, cliquei na última. Vou aqui em cima no baldinho e vou clicar no cinza. Vou fazer a mesma coisa para os outros, tá? Se eu segurar o Ctrl, eu consigo selecionar Ctrl e depois eu seguro no Shift, ó. Ctrl, seguro o Shift agora e clico até o final. Eu consigo fazer a seleção de todos esses intervalos que eu coloquei. Prontinho. Agora eu vou ajustar esse meu primeiro pedaço. Eu quero que todas essas minhas informações, elas fiquem centralizadas. A borda, eu vou clicar aqui na setinha do lado do botão de bordas, mais bordas. Eu vou selecionar esse segundo cinza que eu tenho aqui, ó. E vou colocar contorno interno. Ok? Pronto. Agora eu vou trocar a minha fonte para 9, para poder ficar menor. Se vocês quiserem deixar como 10 ou 11, fica a critério de vocês. Estou replicando a que eu fiz e tá lá no meu site. Vou para a segunda parte agora. Esse bloco já está como 9, tá ok? Só vou selecionar para ele ajustar essa minha grade, para ajustar a minha borda. Clicando na setinha do lado, mais bordas. Vou clicar, vou pegar a segundo tom de cinza que eu tenho aqui, contorno interno, ok? Pronto, também já está ajustado. O meu total diário e o restante que tem aqui, se vocês observarem, ele está com tamanho 11, não está centralizado, então eu vou fazer uma seleção única, que eu já ajusto isso tudo de uma vez, só a borda que a gente não vai poder colocar. Vou centralizar, vou colocar tamanho 9, ajustou. Agora eu vou selecionar a minha primeira parte. Eu posso também segurar o Ctrl e selecionar as outras, não tem problema nenhum, tá? Eu só não posso selecionar tudo de uma vez. Vou clicar na setinha, mais bordas. Vou escolher o segundo cinza, contorno interno. Ok. Prontinho. Se vocês observarem, tem uma borda aqui que eu não quero que ela apareça. Então, vamos lá. Vou selecionar, segurando Ctrl, todos esses. Vou lá na setinha da borda, mais bordas, e eu vou tirar essa linha de baixo. Vou clicar em cima desse meu botãozinho indicando a borda inferior. Vou clicar de novo para ele poder tirar, porque a primeira vez, como ele estava azul, a primeira vez que a gente clica, ele mostra para vocês esse tom que está aqui do lado. Não é o que eu quero que fique totalmente sem. Vou dar OK. Olha, agora ele já tirou a borda que estava embaixo. Essas que estão aqui do lado, elas estão, se vocês olharem, parece que está faltando uma borda. Na verdade, não está. Ela está com a cor branca, que é a que está no meio. Vou fazer a seleção deles. Vou clicar na setinha, mais bordas. Vocês vão ver que do lado tá cinza. E eu não quero cinza, eu quero azul. Eu quero esse azul aqui, ó. Um azul petróleo. Vou clicar em cima e vou clicar em cima da borda da direita. Dando OK. Prontinho, já ajustou. Então, a gente tá bem próximo do que nós tínhamos lá na nossa planilha original. Agora, a parte de baixo.
Essa parte de baixo, ela está com o mesmo tom do cinza. Então, vou selecionar, vou clicar em cima do baldinho, que ele já está com cinza, já apliquei a cor. O tamanho da fonte 9 e todos eles estão quase todos centralizados. Deixa assim, fica mais fácil pra gente ajustar depois. A parte de dias trabalhados, eu vou selecionar até onde está ali o dia útil e vou mesclar através. E eu vou jogar pro lado, tá? Que eu quero que ele fique bem próximo aqui. Essa parte dos horários de entrada e saída não tem nada. O próximo é que nós vamos precisar ajustar algumas configurações de borda. Então, vou selecionar separado, vou clicar na seta da borda, mais bordas. É esse tom mesmo que nós vamos utilizar, o segundo cinza, e eu vou colocar aqui contorno interno. Prontinho, já ajustou. Parece que ele tá um pouquinho mais para baixo, eu vou colocar para centralizar aqui. Mesma coisa os outros. Todos esses eu também coloquei com negrito, sendo que esse daqui eu coloquei uma cor diferente. Eu coloquei um tom meio que mostarda, foi esse daqui, com a fonte branca, para ele poder dar um destaque maior. Vou colocar também meu saldo final como a cor de mostarda. Essa mesma formatação eu coloquei para os de baixo, então eu vou clicar no pincel de formatação e vou aplicar para eles aqui. O lado de cá agora, nós também vamos fazer os ajustes, o tamanho da fonte. Vou clicar aqui para ele centralizar. Depois a gente ajusta a altura aqui. E todos eles estão mesclados. Só que ao invés de eu ficar fazendo uma por uma, eu vou fazer uma mesclagem através. Que ele já vai fazer a mesclagem por linha, tudo de uma vez só, bem prático. Vamos clicar na setinha, mesclar através. Ó, já mesclou todos bonitinho para mim, não preciso ficar fazendo um por um. Agora, a gente tem uma coisa para fazer. Essa nossa tabelinha não pode ficar aqui, lembra? Então, nós vamos selecionar, recortar, Ctrl X, não se esqueçam disso, não pode copiar. Vamos para a base e nós vamos colar aqui do ladinho, tá bom? Só isso, já ajustou, ó, não teve alteração nenhuma na nossa planilha. Fica bem mais fácil fazer a tabelinha do lado e depois transferir para uma outra planilha, tá? Porque ficar vai e volta aí o tempo todo. Eu vou colocar esses três aqui também alinhados para a direita. Vou colocar também o tom de cinza. E vou colocar a minha grade. Contorno interno. Vamos aplicar a borda. Prontinho. Nós estamos com ela toda configurada do jeitinho que a outra estava. Vocês podem até selecionar e colocar um tom de um cinza mais clarinho. Ó, a gente pode colocar esse daqui, tá? Para vocês poderem destacar um pouquinho essa última coluna de saldo final. Nós podemos também fazer uma formatação aqui para que todos os valores, né, os horários que estiverem abaixo de 0, apareçam como números na cor vermelha, para indicar que é uma hora devedora. Então, vou clicar em formatação condicional, realce de regras, é menor do que, e eu vou colocar como 0000. Vou clicar na seta ao lado para eu mudar essa minha formatação. Vou pedir formato personalizado, a fonte eu vou colocar esse tom de vermelho aqui. Vou dar OK, já fez a modificação das cores para mim, OK, prontinho. Eu posso colocar aqui os valores acima de 0, fiquem na cor azul, 000, formato personalizado, vou colocar aqui um tom de azul, ok, ok. Posso fazer a mesma coisa para cá, só que para cá a gente vai criar uma formatação condicional para mostrar o que é diferente de hífen. Então, vou na formatação condicional, realçar regras, não tem é diferente aqui. Então, eu vou clicar em mais regras e na parte onde está escrito é maior do que, eu vou colocar é diferente de hífen, certo? Formatar. Então, tudo que for diferente de hífen, ele vai colocar na cor vermelha, ok? Ok, já ajustou. E nas minhas horas extras, eu vou colocar a mesma coisa. Tudo que for diferente de, mais regras,
Vou colocar é diferente de hífen e vou colocar aqui na cor azul. Ok? Ok. Agora, o que eu quero que ele faça para mim? Se for feriado, que é no caso a hora extra de 100%, e se o domingo for um dia não útil, né, e também representa a hora extra de 100%, eu quero que ele mostre a linha toda com uma cor em destaque. Agora, se for um dia de folga, por exemplo, o sábado, que não é um dia de hora extra de 100%, eu quero que ele mostre para mim uma linha mais suave, mas que também dê um destaque, certo? Como que nós vamos fazer essa formatação condicional? Nós vamos selecionar a partir do primeiro dia do mês, não tá aí o cabeçalho, primeiro dia do mês, vou selecionar até aqui o final e vou selecionar todo o restante, porque eu quero que a linha inteira receba um destaque. Então, eu vou segurar o Ctrl e vou selecionando as outras partes. Não estou pegando o meio aqui, porque eu não quero que ele fique colorido junto. Feito isso, nós vamos na formatação condicional e nós vamos pedir nova regra. Aqui, a gente vai escolher usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. E nós vamos colocar aqui dentro uma função se. Na formatação condicional ele também aceita, tá bom? E o nosso primeiro teste vai ser o quê? Se ele é feriado ou se é domingo como dia não útil. Para eu conseguir fazer essas opções, eu vou ter que usar as funções ou e juntas com a função se. Então, vamos lá. Igual a se, aqui ele não aceita tab, tá, gente? Então, do jeito que a gente for escrevendo, do jeito que ele vai ficar. Mas funciona estando escrito corretamente. Vou usar a função ou. Meu primeiro teste. Se na minha situação específica está escrito feriado. Ponto e vírgula. A minha próxima testagem agora tem que avaliar duas coisas ao mesmo tempo. Tem que ser domingo e tem que ser dia não útil. Então, vamos usar a função e. Abre parênteses, o meu dia da semana, no caso a célula C9, ela tem que ser igual a domingo e a descrição do dia tem que estar escrito não útil. Vou fechar aqui o e, vou fechar o meu ou, ponto e vírgula. Se uma dessas minhas condições aqui, um desses meus testes forem atendidos, ele vai ter que devolver para mim um 1. Por que 1? O Excel ele entende que quando a gente coloca o 1 ali, é verdadeiro, ou seja, é uma condição que foi aceita, então ele tem que aplicar a formatação. Vou fechar o parênteses, só que antes de eu clicar para formatar, eu preciso vir aqui e tirar o cifrão antes da linha, porque eu quero que ele aplique essa formatação fazendo a testagem em todas as minhas linhas. Se eu manter o cifrão aqui, ele vai testar somente na primeira linha, e não é o que eu quero, tá? Eu não quero levar em consideração só a primeira linha. Então, eu vou tirar o cifrão. Agora, eu vou em formatar. Vou escolher esse terceiro verde que está aqui, vou dar OK. E vou dar OK de novo. Ó, deu uma olhadinha que ele já destacou o domingo para mim. Vamos agora fazer a testagem do sábado. Formatação condicional, nova regra. Usar uma fórmula. O que eu vou testar aqui? Como às vezes tem situações em que a pessoa tem como dia de folga, não no sábado, mas, por exemplo, a segunda-feira ou a quarta-feira, enfim. Para ele não ficar travado no sábado, eu vou levar em consideração duas coisas. Ou na descrição está escrito não útil, independente do dia, ou na situação específica está escrito folga, igual a se, abre parênteses. Como eu tenho aí dois testes para serem feitos, no caso, considerando dia de folga ou dia não útil, eu vou usar a função ou, vou clicar na célula D9, então, se ela for igual a não útil, fecho aspas, ponto e vírgula, ou se na minha situação específica estiver escrito folga, não esqueçam de abrir aspas, porque é texto, vou fechar o parênteses, ponto e vírgula 1. A mesma situação de antes, eu preciso tirar o cifrão antes do 9, senão ele não vai aplicar a formatação de forma correta para mim. Vou clicar em formatar, vou escolher esse azul mais clarinho, vou dar OK. Ih, Dora, mas deu errado, porque todo mundo ficou na cor azul e não era para fazer isso. Calma. Quando a gente aplica a formatação condicional, o Excel ele segue uma ordem. Nós fizemos primeiro a do 100% e depois nós fizemos a de 50% para dar um destaque. O que a gente precisa fazer agora? Mudar a ordem, porque ele sempre vai aplicando na ordem certinha. Então, eu vou clicar em formatação condicional, vou clicar em gerenciar regras, vou clicar aqui
esta planilha, essa que é a formatação para 100%, e a gente vai jogar a setinha para cima. Vai pedir para aplicar e dar OK. Pronto, lá, agora ele já ajustou pra gente, tá certinho, tá bom? Agora vamos pensar no seguinte, meu sábado aqui é um dia que a pessoa trabalha lá 4 horas, certo? Ó, ele já tirou aquela formatação que eu apliquei. A pessoa não trabalha segunda-feira. Ó, já destacou pra gente a segunda-feira. A pessoa trabalha no domingo. Já tirou o destaque do domingo. Ah, mas aqui tem um feriado na sexta-feira. Feriado já atualizou pra gente a formatação direitinho. É isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês aproveitem bastante. Se vocês não quiserem ter esse trabalho todo para fazer a planilha, vocês podem estar adquirindo lá no meu site, isadorarodrigues.com.br/loja. Lá vocês conseguem ter acesso aí a todas as planilhas, algumas até gratuitas. Essa da folha de ponta não está gratuita, mas está um preço bem em conta com relação ao trabalhão que dá para montar, vocês viram aí. Mas tem toda aí a série prontinha para vocês fazerem o passo a passo e até fazer as adaptações de acordo com o que vocês precisarem da folha de ponto. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like aí no vídeo para mim, que isso me ajuda bastante. É isso, minha gente. Até o próximo vídeo.